Nesse vídeo, vamos ver como achar quais são as pontes em um grafo. Em um grafo, a aresta que, se a gente remover, ela desconecta o grafo, essa é uma aresta que a gente chama de ponte. Tá? Se for um grafo não direcionado, é a aresta que a gente, se remover, gera mais componentes conectados. Para que a gente usa essa ideia? Por exemplo, numa rede de computadores, a, os computadores são os vértices e as conexões são as arestas. Então, a descoberta de pontes permite a gente identificar quais são os links que são mais problemáticos, né? Na verdade, sim. Quais são os links que a gente tem que tomar mais cuidado com eles? Porque se eles pararem de funcionar, uma parte da rede vai parar de funcionar. Então, assim, como é que a gente pode fazer para poder achar essas pontes? Um jeito fácil de achar isso é testar todas as arestas. Né? Então, a gente remove a aresta e verifica se o grafo continua conectado ou não. Se ele continuar, quer dizer que ela não é uma aresta ponte. Se ela criar desconexão, a gente tem então a aresta, né, que é uma ponte. A, a gente pode ver então que, como a gente tem que usar ou BFS ou DFS para fazer para verificar o grafo, e a gente tem que testar todas as arestas, a, a complexidade desse problema é ao quadrado, né? Vamos ver então como é que a gente pode executar esse programa em Python. Basicamente, eu estou usando a biblioteca NetworkX do Python para poder calcular o DFS. E aí, o que eu fiz? Eu criei uma classe. Essa classe, quando ela é iniciada, né, que ela chama o init, e ela vai criar um objeto grafo que vai ser armazenado nessa variável graph, é um grafo vazio. Além disso, a minha classe graph tem um método chamado addEdge, que ele adiciona então a aresta ao grafo e atualiza a quantidade de nós que foram criados, né? E o meu procedimento principal é o bridge, que vai achar quais são as arestas. O que ele faz? Eu crio uma lista de bridges que guarda todas as pontes que a gente achar, seleciono todas as arestas e vou fazer um loop para todas as arestas. Então, nesse loop, o que eu faço? Eu removo a aresta em questão e verifico o DFS. Se o DFS der diferente, né, quer dizer, se o tamanho dos DFS derem diferentes, quer dizer que eu estou conseguindo duas árvores de DFS diferentes. Portanto, eu tive uma desconexão. Né? Nota que, se por acaso tiverem dois caminhos, os dois DFS vão dar de mesmo tamanho, porque ele vai usar a aresta alternativa para gerar o DFS. E aí eu tenho que adicionar o vértice de novo para poder fazer a próxima aresta. Tem que adicionar a aresta que eu retirei, né? Para poder calcular a próxima aresta. Então eu faço o loop, então, de acordo com o número de arestas
que eu executei. E no final eu estou só imprimindo quais são as pontes que eu achei. Tá? Então, basicamente, aí o programa cria um grafo bem simples. Eu crio o objeto, adiciono as 5 arestas que eu preciso e rodo o bridge e ele vai achar que tem que as pontes são 0 e 3 e 3 e 4. Será que a gente consegue fazer melhor? Sim, a gente consegue fazer melhor. A gente consegue fazer um algoritmo que não é quadrático. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aproveitar uma característica do DFS que permite identificar quais são os tipos das arestas num grafo. Então, essa é uma propriedade que o DFS possui, que a gente consegue identificar esses quatro tipos de arestas. Então, assim, se eu estou visitando o vértice V, de uma aresta UV, e o V está sendo visitado pela primeira vez, essa é uma aresta de árvore, que é essa que eu estou mostrando aqui embaixo. Se o V é um antepassado de U, quer dizer, então, se eu estiver pesquisando, e por exemplo, nesse caso aqui, eu já cheguei a um vértice e que eu enxergo então o seu próprio antepassado, eu consigo saber que essa aqui é uma aresta de volta, de retorno. Por quê? Porque eu comecei por esse vértice mais à esquerda, e quando eu cheguei nesse terceiro vértice, que é a ponta que é o V, eu já tinha descoberto o vértice U. Então eu sei que eu estou fazendo um retorno. Se eu cheguei num vértice e que o vértice V é um descendente do vértice U, eu consigo identificar que essa aresta é uma aresta de encaminhamento. Quer dizer, eu posso sair de U e chegar em V. E se V não é um antepassado e também não é um descendente de U, então essa é uma aresta transversal. Então, basicamente, o que a gente vai usar é a ideia do back-edge para poder fazer um algoritmo melhor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então, um DFS e modificar esse DFS de tal forma que a gente vai verificar se a aresta do vértice que a gente está a aresta do vértice que a gente está processando com os seus vizinhos, se não existe uma alternativa para alcançar um vértice anterior. E para isso a gente tem que guardar, que já é uma coisa mais ou menos normal no DFS, qual é o tempo de descobrimento do vértice. Que com isso então a gente vai usar o tempo de descobrimento para poder identificar o tipo da aresta. Então, vamos entender a ideia usando esse grafo que está aqui do lado, bem simples, com 3 vértices. A gente está vendo aqui que qualquer aresta que a gente desconectar, que a gente remover, não desconecta o grafo, mas é possível da gente ter uma ideia mais fácil com isso. Então, para isso, a gente vai precisar de guardar 3 valores. O tempo de descoberta do vértice, quem é que é o pai do vértice que a gente está trabalhando e qual que é o menor tempo de descoberta, considerando o tempo do vértice, o tempo de descoberta do vértice e o tempo de descoberta dos seus vizinhos. Esse é o valor, a métrica, que vai dar para a gente a informação que a gente precisa
para poder descobrir se o vértice, se a aresta que a gente está trabalhando, ela é uma ponte ou não. Então tá, então vamos começar. A gente inicia o valor do tempo, né, que é aquele o terceiro item que eu tinha colocado, que a gente precisa de guardar, estou chamando ele de telou. Eu vou guardar então o valor inicial dele como telou para todos os vértices e à medida que a gente for caminhando, a gente vai atualizar. Então, vamos começar o DFS pelo vértice 0. Então, ele é descoberto no tempo 1 e eu coloco o telou dele imediatamente como 1. Tá ok? Bom, então agora, como eu estava trabalhando o vértice 0, eu vou começar a olhar os vértices que estão na vizinhança de 0. Né? Lembra que eu estou fazendo um DFS. Então, eu mergulho agora para o próximo vértice e vou usar, por exemplo, o vértice 1. Aí o vértice 1 ele é descoberto no tempo 2 e eu coloco o telou dele imediatamente também como 2. Bom, como é um DFS, ele agora vai processar um outro vértice na vizinhança do 1 que não foi trabalhado até agora. Né? Como o 0 foi, então ele vai pegar e vai pesquisar o vértice 2. Né? Então aí o vértice 2, ele, mesma coisa, eu faço ele ele é descoberto no tempo 3 e o telou 3. E agora eu vou tentar ver se eu consigo fazer um DFS a partir do 2. Não, né? Então, o que eu vou fazer? Eu não consigo, eu não posso pesquisar outro vértice, mas eu posso avaliar qual é o valor de telou dos vértices que estão na adjacência de 2. E eu consigo ver então que o vértice 0, ele tem um telou 1. Então eu troco o telou do 2 para 1. Com isso, eu sei que em 2 eu consigo chegar num vértice anterior. Isso significa então que a aresta de 1 para 2, ela não é uma ponte. Porque, apesar de eu ter descoberto o 2 no tempo 3, eu consigo um telou menor. Aí, volta no DFS para o vértice 1. E o vértice 1, eu ainda tenho que acabar de avaliar os vértices que já tinham sido descobertos. E agora eu identifico a mesma coisa, que o vértice 2, que eu acabei de processar, que o telou dele é 1. Então eu atualizo também o vértice 1 para telou igual a 1. E aí isso também indica para mim que, apesar de eu ter caminhado de 0 para 1, essa aresta 0, 1, ela também não é uma aresta ponte, porque eu consigo, saindo do vértice 1, por algum outro caminho, não importa, no caso aqui eu sei que é o caminho 1, 2, mas podia ser um vértice, um grafo muito mais complicado. O que o telou está me dizendo é que eu tenho um caminho alternativo para um vértice que está antes do vértice 1. Né? Então, isso garante para mim que que essa aresta 0, 1 também não é uma aresta de ponte. E aí o DFS acaba, né? Não precisa de atualizar, então agora eu sei que todas as minhas arestas não são ponte.
Vamos ver então como é que a gente implementaria isso em Python. Nesse caso, eu não vou usar a biblioteca do NetworkX, igual eu usei naquele exemplo simples, né, anterior, porque eu vou implementar o DFS inteiro. Então, eu usei uma classe Graph, que eu fiz também, ela tem mais ou menos a mesma ideia da outra classe. Quando a classe é criada, eu guardo que eu não tenho nenhum vértice, crio um vértice um grafo vazio, que na verdade ele é um dicionário. Eu tenho a mesma coisa do outro, uma função que adiciona aresta, então ela adiciona uma aresta, ela adiciona não direcionada, então ela cria na vizinhança de U, ela cria V, e na vizinhança de V ela cria U. E aqui eu atualizo quais são a quantidade de vértices que eu tenho até o momento, a cada inserção de aresta. E aqui está meu programa do DFS, né? Esse parte DFS Bridge aqui é o DFS que atualiza os dados de Bridge. Vou pular ele por enquanto, só para a gente ver a função Bridge, que é a função que a gente chama, né, igual a gente chamou no outro método. Aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inicializar o tempo de pesquisa, né? E estou criando também as variáveis que indicam se o vértice foi visitado, qual que é o tempo de descobrimento, qual que é o menor tempo de descoberta entre o vértice e o próprio vizinho, e quem que é o pai do vértice. Crio também essa variável bridges, que vai guardar quais são as bridges que foram descobertas. E aí para cada vértice que do grafo, se ele não foi visitado, eu faço o DFS dele, tá? E o finalzinho eu imprimo quais são as pontes que eu achei com o tempo inicial e com o tempo de descobrimento. Bom, e aí, para cada vértice, eu vou pegar e fazer o DFS dele usando essa função aqui, né? Esse método aqui. Ele é um método recursivo, né? Onde eu passo qual é o vértice que vai ser pesquisado. Então, eu começo somando no tempo, né? Isso significa, então, por exemplo, que o primeiro vértice meu vai ser descoberto no tempo 1. E aqui eu indico que o vértice foi visitado, né? Para que a gente saiba, então, que ele já foi visitado. Guardo o valor do tempo de descoberta e o valor do tempo para o vértice, considerando então o tempo de descoberta, né? Então esses aqui são os meus valores iniciais. E eu vou atualizar Tellow na medida que eu estiver fazendo a pesquisa. E aí o que eu faço? Avalio então a vizinhança do vértice U. Aí eu vou pegar um vértice e se ele não for visitado, eu vou colocar então que esse vértice V ele é filho do vértice U e vou fazer a pesquisa em profundidade nesse vértice V. Assim que eu sair da pesquisa no vértice V, o que eu faço? Eu atualizo o valor, né, do Tellow de U baseado no menor valor do vértice que eu acabei de pesquisar quer dizer, o vértice subsequente a U e o próprio valor de U. Então, com isso eu consigo garantir que o meu valor do low de U vai ser ou o valor de U anterior, ou então o menor valor descoberto até o momento. E com isso, então, eu consigo
garantir que o meu low vai ser o menor valor possível, né? E aí eu vou conseguir verificar se é uma bridge ou se não é. E aí o que eu vou fazer? Assim que eu acabei de fazer essa atualização, eu verifico então se o tempo, se o low é menor do que o tempo de descoberta. Se o low for menor do que o tempo de descoberta, significa que algum vértice para baixo é antecessor do vértice V, né? E é antecessor do vértice U, né? E aí significa então que eu tenho um caminho alternativo para chegar, né? E significa então que eu não tenho, que aquilo não é uma ponte. E se o tempo for maior, significa então, que é o que eu estou testando aqui, significa então que para baixo de V eu não consigo voltar em U. Então essa aresta entre U e V é uma ponte, porque se eu desconectar ela eu não consigo voltar para U. Legal? E, bom, esse aqui seria o pedaço que é o DFS comum. A única outra coisa que eu vou verificar é se eu estiver olhando, então, a outros vértices da vizinhança de U e esse vértice não for o... Né, e se esse vértice V não é o pai, né, não é imediatamente o pai de U, porque senão eu estaria pegando a aresta entre U e o seu próprio pai, eu pego e também atualizo qual é o valor do telô. Né? Isso me garante que, mesmo que o vértice tenha sido visitado, eu vou identificar se existe um caminho alternativo para chegar em U, né? E aqui eu faço a... Deixa eu descomentar esse pedaço. E mandar executar tudo. E aí ele vai identificar quais são as pontes que ele achou, é o mesmo valor que a gente achou no exemplo simples lá, e aqui a gente tem então os tempos de descoberta e o telô. Né? Então o que a gente está verificando aqui é que o vértice 0, 1 e 2, né, que são descobertos no tempo 1, 2 e 3, todos eles têm conseguem chegar, né, num vértice de tempo 1. Né? Então esses três estão interligados, a gente consegue desconectar essas arestas entre 0 e 1 e entre 1 e 2 e elas não tem problema.